Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Matheus e decidi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com você algumas coisas que eu não gostaria de ter feito. Agora, faltando exatamente um mês para me completar 27 anos, e óbvio que eu não sei a fórmula do sucesso da vida, o segredo da vida perfeita. Eu estou aprendendo. Como eu falei agora, vou completar 27 anos agora, mas já passei por algumas coisas e acredito que eu possa ajudar algumas pessoas. Talvez seja você que está assistindo esse vídeo. E a vida é um aprendizado até a gente morrer, né? Eu acredito que mesmo um senhor de mais de 100 anos ainda não vai ter descoberto uma fórmula da vida perfeita, mas obviamente vai sempre estar a sabedoria, a experiência com o tempo pode ajudar a gente. Para não me perder aqui muito no vídeo, né? Eu anotei algumas coisas que eu não gostaria de ter feito na minha experiência e óbvio, isso foi de acordo com o que eu vivi, com o que aconteceu comigo. E vamos lá. Primeira coisa, amigos. Eu cresci aqui na minha cidade com alguns amigos na escola e muitas vezes a gente não tem muita escolha sobre isso, né? E alguns amigos me influenciaram bastante em questão de bebida alcoólica, em questão de essa parte de sair, de ficar preocupado muito com as menininhas, né? Essa parte de, enfim, amigos, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito algumas seleções de alguns amigos que me fizeram fazer coisas erradas, e que eu tive que pagar, a colher aquilo que eu fiz errado por conta de ter sido influenciado por esses amigos, saía escondido, né? Muitas coisas que amigos atrapalharam, me atrapalharam. E aí já entra na segunda coisa que eu queria ter feito diferente, que é em relação à bebida, bebida alcoólica. Muito do que eu passei na minha vida foi pelo meu pai, a família também, como um todo. Minha mãe na época também já bebia, mas meu pai também, a figura dele para mim era, para quase toda pessoa, a figura do pai ela é muito importante. E como meu pai ele era uma pessoa muito séria, ele precisava beber todo final de semana para se soltar mais, para até conversar mais mesmo. E eu acabei aprendendo aquilo ali desde a minha infância, ali com 14 anos, 13 anos, eu já comecei a beber. Eu lembro que na época, na época eu gostava de uma moça na escola, e aí eu queria conversar com aquela moça e já tinha implantado para mim mesmo que eu precisava beber alguma bebida alcoólica para conseguir chegar nessa mocinha na escola. E eu bebi na época. Meu pai tinha uma garrafa de, de, de pinga lá em casa e eu bebia e aí ia completando com água essa garrafa e bebia para ir para a escola para tentar chegar nessa moça, conversar e falar que eu gostava dela. E aí cresci com isso. Tem uns 2 anos que eu praticamente larguei a bebida por conta de várias coisas que eu vou falando com vocês aqui durante o vídeo. Mas me atrapalhou muito em questão de juntar dinheiro, em questão de me autodesenvolver, em questão de habilidades sociais, de conversar, de ter conexão mais forte com as pessoas, né? Que a gente acaba usando a bebida muitas vezes para conversar, para socializar, e às vezes você pode virar um dependente, e não faz bem a longo prazo, a verdade é essa. E indo para a próxima coisa aqui que eu não gostaria de ter feito, eu gostaria, na verdade, de ter me esforçado mais para conversar com meu pai. Ele faleceu já tem 9 anos que eu estou gravando esse vídeo aqui. E meu pai, como eu disse para vocês, ele era uma pessoa que não conversava muito. Pela criação dele, né, foi criado na roça mesmo, uma pessoa mais sistemática. E aí ele cresceu e era um homem muito sério. E aí, perto dele falecer, infelizmente, por conta da bebida alcoólica em acidente,
Ele vinha tentando melhorar, conversar mais comigo, só que eu não conseguia porque eu tinha muito medo dele na época. E aí eu não consegui talvez conversar com ele muito, falar para ele quanto eu amava ele, que eu queria conversar com ele, que eu queria aprender com ele sobre a vida. Infelizmente ele veio a falecer. Eu tinha 17 anos na época e essa era uma das coisas que eu queria ter feito mais. E aí já indo para a próxima coisa aqui, que é viver o luto de verdade. O que que é isso? Quando o meu pai faleceu, eu quis e precisei ser um homem muito forte, né? Um menino, eu tinha 17 anos. E aí até então eu não trabalhava, só tinha acabado de entrar na faculdade. Não tenho irmãos, minha mãe ela estava com ele no acidente. E aí ela precisou, ela internou, fez enxerto. E eu precisei ser muito forte ali naquele momento. E aí eu meio que não vivi o luto dele. Eu sofri lá naquele momento, mas ao mesmo tempo eu estava preocupado com a minha mãe ali internada, não sabia se ela iria viver. E comecei a trabalhar e fazendo faculdade ao mesmo tempo. E infelizmente não pude dar um apoio que a minha mãe precisou naquele momento, que ela entrou em depressão depois daquilo. Mas graças a Deus hoje ela está bem. Mas enfim, por essa escolha e essa necessidade também de eu não ter vivido luto, eu já vou aqui para a próxima. Peraí, pessoal, que eu me perdi aqui. Eu, por não ter vivido luto, depois de. Isso, eu tinha 17 anos. Depois de 5 anos, eu abri um quadro de depressão grave. Naquela época eu estava trabalhando, eu simplesmente senti vontade de ir embora do serviço. Depois eu vou gravar um vídeo mais sobre isso. E aí eu sei que foi só ladeira abaixo, crise de ansiedade generalizada. Aí eu afastei do trabalho, fiquei quase um ano sem trabalhar. Comecei a ter medo das pessoas, eu achava que tinha pessoas me perseguindo. Comecei a tratar com psicólogos, psiquiatras, no CAPS. Eles até acharam que eu abri um quadro de esquizofrenia. E muito por conta, eles falaram pra mim que foi por conta desse luto que eu não vivi e eu guardei muita coisa pra dentro de mim. Chegou uma hora que estourou tudo e ali eu tinha 23 anos e aí eu passei por uma parte muito difícil, isso me aproximou muito de Deus também, muito, que aí já entra na próxima coisa que eu queria ter feito diferente, mas graças a Deus, nosso Deus, ele é misericordioso e que é sempre buscar a Deus e não esquecer ele. Eu coloquei aqui entre aspas, esquecer. Porque nesse momento, antes de eu dar essa crise de identidade, que eu tinha 23 anos, essa depressão aguda, eu praticamente não estava orando, conversando com Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, mas nesse tempo eu estava raso, praticamente não orava, não agradecia, só vinha bebendo, né, trabalhando, mas bebendo também, envolvendo com coisas que não me levariam a lugar nenhum, com amizades que não me levariam a lugar nenhum. E aí, quando eu tive essa crise de identidade, aquilo me levou mais perto de Deus, porque eu não queria tomar remédio para a vida inteira. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu não tomo, porque eu escutei os médicos falando que eu ia ter que tomar remédio para a vida inteira, controlado, né, que eu tinha bipolaridade, enfim. E aquilo ali me levou a voltar para Deus e questionar Deus mesmo, né? Por que que eu estava passando por aquilo? E eu lembro que eu nunca desisti, e eu sempre falava para minha mãe que Deus ia me curar, que eu não ia tomar remédio. Eu sempre falava para todo mundo. E por mais que naquele momento eu precisei tomar remédio, os remédios eles me ajudaram a certo ponto. Mas Deus me honrou e hoje eu não tomo nenhum remédio. Posso gravar um vídeo aqui como esse, com sanidade mental.
Na época eu perdi totalmente a sanidade, eu praticamente fiquei doido mesmo. Por exemplo, pra você ter ideia, eu tentava financiar carro nos lugares, saía, falava que eu ganhava 50 mil reais por mês, assim, totalmente fora de mim. E minha mãe, na época, coitada, tentando e me levando pra, fazendo orações comigo na igreja e pra honra e glória de Deus, eu tô aqui hoje, bem, graças a Deus, trabalhando, estudando. E aí, indo para a próxima coisa aqui que eu gostaria de ter feito diferente é conversar e desabafar mais. Muito por conta disso que aconteceu, dessa crise de identidade, de eu ter guardado muita coisa pra mim, que naquela época quis ser forte demais e acabei, né, tendo esse transtorno e vi que a gente precisa compartilhar com os outros. Com minha mãe eu preciso melhorar muito ainda, porque eu não me abro muito com minha mãe, eu ainda até hoje eu faço muito esse papel de ser uma pessoa mais forte para ela, porque naquela quando meu pai ele faleceu, infelizmente eu assumi esse papel também um pouco do meu pai, mas isso de precisar conversar, desabafar é muito importante, que às vezes a pessoa precisa escutar aquilo que você tem que compartilhar e ela também vai poder te falar uma coisa que você precisa ouvir. Muitas vezes aquilo que você guarda para você mesmo pode ser uma cura para outra pessoa, só de você estar compartilhando aquilo que você está passando. E só de você estar compartilhando, Deus ele vai poder te curar também. Que isso mostra humildade, mostra que a gente não é o suficiente sozinho para vencer, para superar alguma doença, algum problema que a gente está passando. Indo para a próxima coisa que eu cortaria, que eu mudaria, teria feito diferente, cortar amizades, né? Que quando eu vi que já estava passando do limite, por exemplo, amizades que eu tive no passado, que às vezes a gente saía, bebia, e esse colega meu na época, a gente dava um desentendimento, ele vai e me dava um empurrão, né? Até um soco já aconteceu e eu mantive aquela amizade e, né, já tinha passado dos limites, muito por conta da bebida, eram amizades que elas são construídas somente quando você pode oferecer algo ali. Eu teria cortado isso e poderia ter evitado muita coisa que aconteceu depois com essas amizades que já tinham passado do limite. Indo aqui para a próxima coisa que eu teria feito diferente, ter mais compaixão comigo mesmo. E até hoje eu passo por isso, que eu me cobro muito. Eu acho que toda pessoa que quer crescer na vida, quer prosperar, né, quer achar o seu propósito, se cobra muito, e eu sou uma dessas pessoas, mas muitas vezes eu não tenho tanta compaixão comigo, de ir com calma, né, que as coisas não acontecem assim do dia para a noite. Tem todo um processo e Deus ele tem um tempo certo para nós. E muitas vezes eu me condeno muito. Infelizmente eu ainda caio em certos pecados, certos erros que não me fazem bem, mas simplesmente para querer satisfazer um desejo da minha carne, um prazer momentâneo, eu vou lá e erro e me condeno muito. Mas eu tenho aprendido a ter compaixão comigo mesmo, né? De saber que eu estou aprendendo, estou num processo, eu não sou perfeito. E sempre tem uma frase que eu gosto muito que é: o mais santo não é aquele que peca menos, mas aquele que se lava mais. Aquele que bota o joelho no chão depois de um erro e ora e pede perdão para Deus e se lava e mostra que sem Deus, sem o Senhor Jesus, a gente não consegue. A gente precisa dele lavando a gente, dele ensinando a gente, né? E isso a gente precisa ter autocompaixão conosco mesmo. A próxima coisa que eu gostaria de ter feito diferente é guardar dinheiro. Como eu disse, eu estou completando 27 anos. Tem mais ou menos um ano que eu comecei a me preocupar mais com essa parte financeira, de guardar dinheiro, de construir patrimônio, reserva financeira, né? Eu nunca fui preocupado com isso. Se eu pudesse voltar atrás, teria sempre guardado um pouco de dinheiro dos salários que eu já recebi, acerto que eu já recebi. E eu recomendo muito isso para você. É muito importante você se pagar primeiro. Eu tenho aprendido muito isso hoje. E graças a Deus eu aprendi isso agora também, não muito tarde na minha vida. Porque isso ao longo prazo faz muita diferença para nós.
né? Dá segurança, estabilidade. E aqui, já finalizando, buscar autoconhecimento. Esse eu sempre busquei, gostei de estudar, mas buscar autodesenvolver, por exemplo, aprender um inglês que eu tenho estudado bastante ultimamente, tem uns 2 anos que eu estou focado. Esse eu teria começado mais cedo ainda se eu pudesse, mas eu não comecei tão tarde. Buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento, fazer cursos de oratória, né? Desenvolver uma nova língua, aprender uma nova língua, um novo idioma. E aqui também finalizando, ser grato. É, uma coisa que eu queria ter feito diferente, ter sido diferente, ser mais grato, né? Ser mais grato por minha mãe ter ficado aqui também, que pelo o momento que eu tive com o meu pai, por mais que eu não pude ter conversado tanto com ele, igual eu falei aqui no vídeo, mas aprendi muito com ele, ser grato por eu também ter uma casa hoje aqui com a minha mãe, ser grato por Deus ter me curado, ser grato por Deus ter me dado aquela crise de identidade, aquela crise de depressão. E eu sei que é muito fácil falar agora, depois que a gente está bem, é muito fácil falar. Mas a gratidão, ela mostra pra gente que a gente confia em Deus e sabe que tudo tem um porquê, tudo vem para o nosso bem, para nos construir, para nos forjar, né? E isso foi as coisas que eu anotei aqui, eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve aqui no meu canal, deixa um comentário aqui, alguma coisa que você queria ter mudado também, ter feito diferente no seu passado. Mais uma vez, eu não sou dono da verdade e de nada, eu estou aprendendo assim como você. Só quis gravar esse vídeo aqui para te ajudar, compartilhar essas experiências que eu tive. Eu te vejo até o próximo vídeo. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final.